no mercado. A repórter Liliana Junger tem as informações ao vivo. Liliana, boa tarde. O que foi encontrado nesses lotes, hein? Boa tarde, Evaristo. A análise feita pela Fundação Ezequiel Dias em Minas apontou presença de substâncias como sódio em quantidades não aceitas pelo Ministério da Agricultura. A Anvisa agora vai avaliar se pode haver algum dano à saúde do consumidor. Os lotes proibidos de ser comercializados são das marcas Calu, Centenário e Parmalat. Estes lotes de leite foram produzidos em São Paulo, Minas e Goiás, mas por enquanto a retirada só está sendo feita em Minas. As 3 empresas têm 10 dias para pedir uma contraprova. Sandra. Obrigada, Liliana. A Anvisa deve receber os resultados desses testes agora à tarde. Com base neles, serão tomadas medidas em todo o país. As 3 empresas divulgaram nota a respeito da proibição. A Calu afirma que tem análises de outros 2 laboratórios atestando que não há problema com os lotes citados. A Parmalat pediu hoje à Agência Estadual de Vigilância Sanitária de Minas Gerais que haja fiscalização em outras indústrias do setor. A empresa acusa a Vigilância Sanitária Mineira de ter feito testes inadequados e de não ter dado à Parmalat a oportunidade de apresentar contraprovas. A Coopervale, que produz a marca Centenário, informou que apenas parte dos lotes proibidos havia sido distribuída para o mercado e já está sendo recolhida. O Fantástico entrevista um homem que está no centro de um escândalo nacional. Um engenheiro químico apontado como o criador da fórmula de adulteração do leite. A reportagem é de Vinícius Donola. Tudo que a Polícia Federal está falando de mim, não é verdade. No decorrer dos interrogatórios, percebemos que mais de 15 interrogados indicavam como sendo um químico do estado de São Paulo quem teria fornecido a fórmula. E alguém está jogando na minha cabeça a responsabilidade, né? Nosso encontro com o homem acusado de ser o mentor da fraude do leite aconteceu 5 dias depois que ele saiu da prisão. Falamos com ele na suíte de um hotel em Ribeirão Preto, a 300 quilômetros de São Paulo. O senhor é químico industrial? Engenheiro químico. Engenheiro químico. Engenheiro de segurança. Engenheiro de segurança. E tem outra pós-graduação em qualidade. O senhor trabalha com leite há quantos anos? Exatamente, de 27 a 28 anos. Em depoimento à polícia, Pedro Renato Borges disse ter trabalhado para 10 cooperativas e laticínios. Mais tarde, diz ter se lembrado de outros. O senhor já prestou consultoria a quantas empresas? Vários laticínios. Quantos? Mais de 30. Ele chegava a cobrar R$ 1.500 por dia como consultor. É o que mostram essas notas fiscais, referentes à prestação de serviços para uma cooperativa de Tupã, interior paulista. Ele foi contratado pela cooperativa porque ele já tinha um prestígio muito grande dentro da área de leite como um grande profissional na área. Pedro Renato Borges assinava projetos de criação e ampliação de laticínios, caso desta cooperativa em Varginha, no sul de Minas. Ele demonstrava profundo conhecimento de normas técnicas do Ministério da Agricultura, segundo o relato de pelo menos 8 cooperativas que trabalharam com ele, ouvidas esta semana pelo Fantástico. A empresa vê esse escândalo com muito pesar. Nós realmente não temos nada a ver com todo esse problema. Pesquisando a lista de empresas que contrataram os serviços do engenheiro químico, chegamos ao nome desta fazenda em Itapiratiba, interior de São Paulo. É apontada como a maior fabricante de leite tipo A da América Latina. Ali, Pedro Renato fez a planta de uma fábrica de queijo. Não fez nada de errado para nós aqui. Ele ajudou a fazer o projeto de construção e desligou da empresa antes da fábrica funcionar. Então não tem nada. Ele não mexeu em nada, ele não mexeu em leite aqui. Atualmente, o senhor está trabalhando para quantas empresas? Hoje, mais ou menos umas 10 empresas. Em que regiões? Minas, São Paulo, que é um projeto que nós desenvolvemos no Mato Grosso. Uma dessas empresas é a Coopervale, de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Uma das cooperativas que foram alvo da Polícia Federal no dia 22. Pedro Renato Borges foi preso dentro da empresa, para a qual prestava serviços há quase 10 anos. O senhor tomava leite dessa... Tomava. Minha família também tomava. Da Coopervale? Da Coopervale. Foram os próprios funcionários e diretores da Coopervale que confirmaram as denúncias contra o químico.
nós tivemos acesso aos depoimentos. O gerente industrial diz: Pedro Renato sabia do esquema, desenvolveu a fórmula de adulteração e ainda que Pedro Renato passou a receita da mistura há 2 anos para o próprio gerente, que foi orientado, Pedro Renato, que a fórmula não faria mal para as pessoas. Dava bastante orientação, conversava com ele, mas ele está equivocado. Em depoimento à polícia, os empregados da Coopervale descreveram até a fórmula da adulteração, que incluía sal, açúcar, citrato de sódio, água, soda cáustica e peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. A pessoa, quando fala também soda cáustica, a pessoa assusta. Mas quando faz a dosagem, igual as literaturas recomendam, é uma coisa que não vai afetar a saúde de ninguém. A própria Anvisa sabe disso. O senhor beberia leite com soda cáustica? Se eu beberia? Se eu soubesse, não. Claro. No dia da prisão, um outro funcionário também comprometeu o engenheiro químico. O engenheiro mencionado é quem cuida de toda a parte de elaboração das fórmulas dos produtos, inclusive da adição de produtos químicos e água. Palavras dele. A troco do que essas pessoas fariam tantas acusações tão graves contra o senhor? Porque eu estava lá de vez em quando, todo mundo achava que eu era responsável e sabia, eu não sabia. E quem era o responsável, então, por essa adulteração que de fato foi comprovada? Isso quem tem que explicar é o presidente da empresa, né? É o Luiz Alberto Ribeiro Ferreira, presidente da Coopervale. É feita a correção e a padronização do leite através de produtos indicados pelo consultor Pedro Renato. Que entre os produtos indicados pelo consultor está a soda cáustica. A gente está falando de um operador de pasteurização até o presidente da cooperativa. Todos acusam o senhor. Pode acusar, pode falar, mas eu não devo nada disso. Não orientei nada disso aí. Prova que eu mandei fazer. Não tem prova, porque eu não mandei fazer. Aqui, o engenheiro químico deixa escapar que tinha conhecimento da fraude. Pelo que eu saiba, aconteceu na madrugada. Como? Acontecer a adulteração, segundo a informação, o próprio polícia fala que aconteceu na madrugada. As duas cooperativas envolvidas diretamente na operação da Polícia Federal, a Coopervale e a Casmil, de Passos, em Minas, continuam sob intervenção da Justiça. Todas as 27 pessoas detidas já estão em liberdade. Pedro Renato Borges foi indiciado por adulteração de alimento e formação de quadrilha. Nunca ele cuidava tomar, ele precisava tomar o que era fornecido na cadeia. Esse não dá para beber, não. Nossa, sabor muito ruim.